A voz da minha bisavó ecoou criança. Nos portões dos navios ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Vozes mulheres, Conceição Evaristo. Porque pode fãs. Oportunidade, conscientização e iniciativa tem preta. 400 anos de escravidão. Né? A gente só grande pede processo que eles respeito. Não pode ser só um dia. Nós Bem precisamos, pouco, de mas fato, temos que saber entrar pelo buraco da fechadura, que a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de axé diz que é. Oi, meus amores. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pod Fãs, né? Com o pai Robson. Vou deixar o senhor se apresentar pra gente. Eu sou o Robson, o Mancholá, sou do Candomblé, iniciado há algum tempo, na casa Ilê-Axé Obairá, pela Mãe Teresa de Airá. Hoje sou do mundo, né? Como minha própria mãe falava, o Ogã não tem casa, o Ogã tem que ser para a religião, então onde quer que um esteja necessitando ali, lá eu tenho que estar para auxiliar. Sou pedagogo de formação, trabalho na educação não formal e também atuo no Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado. Atuo no Aueto, né, na Rede Puxirão e CETRAB e Instituto Cidadania. Bastante coisa importante, né? Bom, eu resolvi hoje começar diferente, trazendo esse poema da Conceição Evaristo, porque é um poema que eu considero que tem muito a ver com o que a gente faz aqui, né? Tanto com o que o senhor faz na sua trajetória, em todos esses lugares que o senhor ocupa, que o senhor estou, quanto o que eu venho tentando aprender a fazer, né? E fazendo também, de alguma forma. Porque esse texto, primeiro, ele fala da bisavó sequestrada. Foi tirada ainda criança, trazida em navios negreiros para cá. Depois ele vai falar de uma avó, ela vai falar de uma avó escrava, que foi forçada à submissão, né? E aí depois ela já traz o cenário da mãe que é empregada doméstica e marginalizada, mas que já começa a ecoar uma revolta ali, né? Um desejo de mudança, talvez. E aí depois ela se coloca como aquela pessoa que ainda está em privações, né? Vivendo em fome e violência, e a esperança do futuro na filha, né? Que vai vivenciar essa luta pela liberdade, pelo espaço. E aí eu acho esse poema assim muito forte, muito maravilhoso. Eu amo, né, a escrevivência da Conceição Evaristo, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os valores civilizatórios no candomblé, como que é. E aí eu já quero passar a palavra para o senhor novamente. Daí é com o senhor. Quero agradecer também a sua participação, pedir a sua bênção, né? Deixar aqui os meus respeitos pela sua história também. E já que a gente vai falar sobre valores ancestrais, pedir licença para essa ancestralidade, pedir agô para os ancestrais que estão aqui com a gente. Para mim, eu entendo que o senhor, para mim, é um griot, né? Que repassa esse conhecimento também pra gente. O que é isso? Porque não fazendo contraponto, né, ao próprio texto, né, da Conceição, primeiro que eu acho que só daqui uns 100 anos, 120 anos, mais ou menos, eu vou ter um pouquinho de condição de me tornar um griot, né? Eu acho que sou muito novo e muito... Até quando a gente vai buscar, assim, a origem, né, do griot, é feminina, né? É feminina. Então, né? Mas eu acho que ainda, né, tô no começo da trajetória, assim, pra... Eu relacionei porque o senhor tem sido uma pessoa que tem me possibilitado aprender bastante, né? E para mim é sempre uma honra poder te ouvir e aprender um pouquinho mais com o senhor. A honra é minha também, que a gente... eu freiriano,
a gente aprende ao ensinar e ensina ao aprender, né? Que também é um dos valores que a gente tem no candomblé, essa questão da oralidade, né? Que é uma vivência que a gente tem nas comunidades de terreiro. E uma coisa que eu aprendi com o senhor, que eu acho muito interessante mencionar, é que esse título de religião não é bem assim, né? Porque quando a gente está falando de valores, eu já falei de valores afro-brasileiros aqui no Podfãs com a professora Pamela, maravilhosa também, que tem toda uma linha de pesquisa em torno disso, né? Participei de uma matéria ali com ela sobre epistemologia afro-brasileira e aí nisso tudo eu achei impressionante que muita coisa ali que estava sendo trazido de uma forma que poderia ser apresentada na academia eram coisas que eu já aprendi nesse pouquinho tempo que eu tô ali no terreiro, né? Aprendi com meu pai de santo, aprendi com o senhor e com os mais velhos que são lá, né? Com a comunidade em si. Então, falar de valor afro-brasileiro, valores civilizatórios e candomblé, pra mim é louco que separa, né? Que é uma coisa... Não sei se tem como separar. É uma coisa que eu ainda... A gente vê esse discurso, né? Ouve esse discurso muito dentro da própria casa de candomblé, né? Tipo, olha, o que você faz aqui é o que eu quero saber, o que você faz do portão para fora. Mas é impossível você... Porque primeiro que vem essa questão da ética, né? Qual é a sua ética? E aí eu não tô falando com sagrado, porque nós somos sagrados. Né? Então não tô falando de que vai ter alguém olhando alguma coisa, mas é a minha ética. Então onde eu estiver, né, lá o sagrado vai estar, porque eu sou o sagrado, né? Então, e aí a gente começa a perceber tudo isso no mundão, que é aquela história de... Aí eu já vou partir para outras coisas, mas por exemplo, você, mas isso aqui não tem nada a ver com macumba, mas espera aí, cara, e o chazinho de erva cidreira que você toma, né? E a folhinha de Comigo Ninguém Pode que você coloca lá no seu jardim. Isso são valores civilizatórios do povo, principalmente Yorubá, enfim, Banto, né? Isso é coisa nossa e que está enraizada no nosso dia a dia, né? Então, desde de eu respeitar uma fila, né, para pagar uma conta ou para, enfim, qualquer coisa que seja, né, até eu respeitar o outro, né, com relação a corpo, com relação à integridade moral, né, isso está ligado aos valores civilizatórios. Eu não posso acreditar que só eu tenho sagrado, né, então todos têm sagrado, independente de como se chama, né, e eu chamo algum, outro chama Jesus, outro chama qualquer outra Buda, Rabi, enfim, né, mas cada um tem o seu sagrado, e aí eu não posso acreditar que só o meu sagrado vai se ofender ou vai, né, ir contra o outro porque eu fui ofendido, né? Então todos nós temos sagrados e quando a gente entende isso, e a casa de candomblé proporciona isso, né? Porque são vários sagrados reunidos num espaço só. Seu sagrado é Oxum, o meu é Ogum, né? E por mais que eu não seja de Oxum, eu preciso respeitar o Oxum, né? Como o Oxum precisa respeitar o Ogum, né? Então são vários sagrados que está enraizado, né? Sim, e eu acho que é interessante também a gente considerar, né, que com a chegada dos negros aqui no Brasil, a forma como a gente se construiu enquanto sociedade e cultura, não tem como também separar totalmente esses valores, né? Eu lembro muito da minha avó paterna. Ela foi candomblessista, hoje já é uma ancestral para mim também. E uma lembrança que eu tinha é que ela fazia questão que todas as vezes que a gente chegasse, eu pedisse a bênção de todos os mais velhos que estavam ali, né? E isso a gente fazia também no meu núcleo ali mais fechadinho com meu pai, minha mãe, meu irmão. Eles ensinavam que a gente deveria fazer isso. Se fosse visitar uma tia ou qualquer mais velho que fosse, a gente tinha que pedir bênção, né? E como sinal de respeito. E aí eu achava engraçado que a forma como ela fazia, a minha avó, a gente fazia assim, pedia bênção assim, meu pai e minha mãe ensinavam, mas a minha avó fazia questão que beijasse a mão, e ela beijava a nossa de volta, sabe? Eu passei muito tempo sem entender. E aí isso demonstra pra mim que, tipo, eu já tava aprendendo valores que tinha muito a ver com o candomblé, com essa ancestralidade afro, né? Sem saber o que era.
Sim. Né? Sem saber. Mas a coisa do beijar a mão, por exemplo, é um gesto muito semelhante, né? Ao que a gente... Mas quantas outras formas, né, de valores que a gente percebe, ou que existe, que muitas vezes a gente não consegue perceber que isso é um valor, por exemplo, de comunidade tradicional de terreiro. Por exemplo, o mais velho que vai falar primeiro. Quantas vezes, né, que na nossa casa, eu digo isso, mas, por exemplo, quem tirava a comida primeiro era meu pai, né? Depois os mais velhos, os irmãos mais velhos, enfim. E isso, né, tá ligado à nossa religiosidade, a questão, né, do candomblé, mas que isso, se ninguém for candomblé, jamais vai observar isso, né? Já vai entender que tem a ver. E outras coisas, né? Do falar, né? Do estar mais baixo. Tem como existe essa possibilidade de colocar aqui, olha, esses são os valores que a gente tem enquanto praticantes do candomblé, né? Enquanto candomblecista. Esses são os valores que a gente deve respeitar e seguir na vida. Eu acho que a gente está vivendo uma oposição fortíssima, né? Que a todo momento vem tentando destruir esses valores, né? Desde quando a gente parte para a questão política, ou, enfim, questão social em si, né? Essas tendências, né, de outras religiosidades que tendem a apagar ou destruir o que é do outro, né? Então, por exemplo, pedir bênção, já a cada vez é mais raro, né, a gente observar isso. Porque são discursos externos que vêm que fazem com que você não pratique mais isso, né? E aí, quando eu estava falando dessa coisa do contraponto, da Conceição, é justamente com relação a isso, né? Eu percebo que a nossa ancestralidade, a impressão que eu tenho, né, do texto, é que a nossa ancestralidade, ou que vem chegando, e a cada momento a gente tem ampliado essa força de contraponto mesmo, né? Mas eu entendo que é uma outra forma, né? É que de repente a sociedade não está conseguindo mais segurar, né? E não que o meu bisavô ele foi omisso e aceitou a escravidão, por exemplo, né? Aceitou a escravidão. Não, porque é muito o contrário, né? Antes eles davam a vida, né? Quantos dos nossos morreram por não aceitar, ou quantos, enfim, né? Por se opor. Hoje, eu acho que a gente é um pouco mais conivente com isso. Eu não sei se conivência seria a palavra, ou não consigo tirar aqui uma palavra legal para isso, né? Mas a impressão é que assim, a sociedade ela não está conseguindo mais segurar, né? Então, assim, essas tendências elas estão partindo, mas a gente não é tão forte, né, quanto os nossos ancestrais. Por exemplo, de casos de engolir o okutá, né? De engolir um okutá para que o opressor não pegasse o seu sagrado. E hoje a gente tem visto pastores, desculpa, a gente tem visto traficantes de Cristo com taco de beisebol fazendo o babalorixá e a lorixá destruir tudo, e eles estão destruindo, com medo de morrer. Mas os nossos ancestrais tiveram medo de morrer, não. Eles morreram para segurar, né? Uhum. Então, eu acho que esses valores, né, eles vão se contrapondo, e a gente tá tendo que fazer um balanço, uma reorganização disso tudo para a gente conseguir conviver. Mas esses contrapontos, né? Antes era a espingarda, era a espada que vinha na nossa cabeça, né? Hoje é o desemprego, né? Hoje é a repressão dentro de um supermercado, né? Você vai com um fio de conta lá, vai ter gente do seu lado falando. Essa semana eu tive em Curitiba, eu passei mal, fui no médico e eles não quiseram me atender. Eu estava justamente com essa roupa aqui. Não, vai para outro lugar que aqui a gente não atende. Eu falei, mas se eu cair e morrer aqui, ninguém vai me atender? Não, você tem que ir para outro lugar lá que aqui não, né? Então, a gente vai vendo isso, né? Mas até que ponto, né? A gente está disposto a dar a nossa vida para que os nossos filhos tenham um lugar melhor, né? Para viver os nossos filhos, os nossos netos, enfim. Então,
eu acho que se colocar, né, e ver isso tudo na nossa sociedade é importante, né? Mostrar, que é o que eu venho tentando fazer, falar assim, olha, isso que você está fazendo é valor civilizatório afro-brasileiro, africano, né? E você está se colocando contra isso, né? Por mais que você está utilizando isso para sua vida, por mais que você, né? Então, fazer esse link, né? Criar essa relação, eu acho que é importante para mostrar para todo mundo que, olha, não é bem por aí. Se hoje a gente tirar tudo que é de preto, né, tudo que é africano e afro-brasileiro, nós vamos perder 70%, pelo menos, das nossas culturas, né, na sociedade. E é muito contraditório, porque é uma coisa que na nossa história, na história aqui do Brasil, né, sempre tentaram fazer, sempre tentaram apagar os nossos valores. Pouco tempo, assim, depois da alforria, né, dos pretos serem jogados à própria sorte, teve a lei da vadiagem, que era uma forma de oprimir ali a musicalidade, a corporeidade, porque você não podia praticar capoeira, não podia segurar um pandeiro, andar na rua com um pandeiro na mão, né? Qualquer coisa que remetesse a batucada ou coisas assim. Sim. E parece que isso vem se mantendo, sempre com uma cara nova, né? Hoje nós temos lei de perturbação de sossego, né? Qual que é a diferença da lei da vadiagem? Só mudou o nome mesmo, de fato, e uma lei que parece ser para todos, né, que deveria ser, mas a gente sabe que quem sofre com lei de perturbação de sossego são as religiões de matriz africana, né? Pode estar tendo um culto, a igreja pode bater o sino lá, que bate às 6 horas da tarde e tal, isso não é perturbação de sossego, né? Mas se a gente tocar um atabaque, aí você fala, mas não é 10 horas, né? Não, mas se o vizinho trabalha à noite, ele tem que descansar de dia. Então, perturbação de sossego é qualquer horário. Mas pro sino da igreja não é pro culto com bateria, com guitarra, com tudo. Não é, né? Então, eu mudaria, né? Lei de perturbação de sossego, voltaria a falar de lei de vadiagem, porque é pra preto. E é isso. Parece que a gente ainda tá... Parece não, a gente de fato ainda tá preso. E como o senhor disse, é um negócio muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que tentam suprimir, apagar, fazem uso do que foram deixados pelos nossos ancestrais. Que nem, nesse último carnaval, um negócio icônico, assim, e ridículo, né? Tem o caso da cantora que mudou a letra de uma música de axé. O ritmo axé, o que é aquilo ali? De onde veio, né? A palavra axé em si, que é uma coisa... Mas é histórico, né? Tudo que eles não conseguiram se apropriar, né? Eles destruíram. Então a gente vê datas festivas, inclusive de religiões cristãs aí grandes, né? Suas datas festivas, muito é apropriação de uma festividade, de um culto afro-brasileiro ou africano. Como eles não conseguiram destruir, eles foram lá e se apropriaram. E agora eles estão fazendo a mesma coisa, né? Começaram a fazer com a capoeira, né? A capoeira gospel, né? Então, assim, eles vão se apropriando de uma cultura que eles não conseguiram destruir, porque, olha só, os capoeiristas, eles foram opositores ao sistema, né? E agora eles estão fazendo isso fortemente com o samba. E as suas vertentes, né? Por exemplo, o axé, vamos continuar chamando axé, mas isso aqui é o axé de Cristo. Vou continuar lucrando, ganhando dinheiro no carnaval, né? Com essa música que é coisa de preto. Mas vamos mudar a letra, que daí Deus perdoa. Deus perdoa e pronto. Agora tá tudo bem, nos apropriamos disso, tomamos deles, porque isso aqui serve pra gente, dá lucro. E que me veio também de lembrança é que eu passei pela igreja evangélica, né? Também. Ali dos meus 2 anos de idade até uns 18, mais ou menos. Sempre gostei muito de samba. E eu tinha alguns CDs, assim, de umas bandas de samba gospel, né? E agora hoje estudando e vendo a origem do samba também. Samba, na verdade, esse negócio de separar a religiosidade da musicalidade também não era uma coisa de... Era a mesma coisa, né? Samba tinha a ver com batucada, com aquilo que era feito, com malxirê, às vezes, também, né? Sim. E
como que dá para ser cristão um negócio desse, né? Veja a origem, né? Se eu não me engano, samba é uma palavra banto, que quer dizer oração. Então, como que você vai separar, né, uma coisa da outra? Eu acho que a gente precisa, por exemplo, eu tenho feito um trabalho de inverter, né? Porque tá essa tendência, por exemplo, da capoeira gospel, né? Então, o que eu comecei a fazer? Capoeira dentro do terreiro. E mostrar que não dá para dissociar. Por mais, você não precisa ser candomblessista para ser capoeirista, não é isso. Mas de onde vem a capoeira? Quem foi o povo? De onde vem a ginga da capoeira? Perceba, vê o aguerê, vê a dança de Oxóssi e vê a ginga de capoeira. Né? Então, assim, de onde vem, né? Os instrumentos, enfim, vários movimentos. Então não dá para dissociar, né? Você pode ser cristão, fazer capoeira, mas não dá para falar que capoeira é cristã, não dá para falar. Como também você não precisa falar que capoeira é candomblessista, mas não dá para a gente excluir esses elementos da capoeira e transformar e se apropriar e pegar só o que me interessa, porque eu preciso continuar ganhando dinheiro com capoeira. Então, e aí a mesma coisa com samba, a mesma coisa com outras culturas, né, da afro-brasileira e africana, que é o que vem acontecendo forte, né? Sim, tentaram até com a acarajé, né? Acarajé de Cristo. E já tem o bolinho de Jesus. Bolinho de Jesus. É isso. E por isso eu acho essa necessidade, né, da gente patrimoniar, né? Então, por isso que cada dia também tá mais difícil a gente conquistar o patrimônio das nossas, não só o imaterial, mas o material também, né? Essa semana nós tivemos, né, um terreiro de 100 anos que foi tombado, né, com patrimônio. Mas o quanto a gente não precisa fazer de movimento para patrimoniar, de fato, a nossa musicalidade, a nossa oralidade, enfim, né? As nossas aduras, os nossos ofós, os nossos oriquis, a gente precisa patrimoniar isso. Porque, infelizmente, não é só o cristão, né? A gente vê outras tendências religiosas que se dizem também afro-brasileiras ou africanas, enfim, que vêm também se apropriando, né, do que interessa a eles, né, e destruindo o que não interessa. Né? Por exemplo, em alguns segmentos, por exemplo, da Umbanda, eles são totalmente contra, e se tivesse alguma liderança de Umbanda que tivesse lá no Senado e precisasse fazer um projeto para acabar com o sacrifício animal, com a imolação, eles fariam, né? Porque eles são contra, mas se apropriam, né, do nome das nossas divindades, por exemplo, né? E várias outras coisas. E aí eu não tô aqui querendo generalizar, tem muito terreiro de Umbanda que sabe de onde veio, sabe, né, da sua história, e reconhece toda essa pluralidade que a gente tem, né? Sim. Mas a gente está tendo essas tendências dentro dos nossos segmentos também. É importante a gente tomar esse cuidado, porque se a gente não se atentar para isso, a gente vai continuar nós brigando contra nós mesmos. E aí não vamos dar muito trabalho para os nossos opositores, né? Porque a gente sozinho, a gente já está brigando entre si. Sim, e essa é a parte mais difícil, né, e dolorosa dessa luta por resistência que a gente tem que ter também, além de todo esse enfrentamento de nós contra nós mesmos, a resistência de existir enquanto pessoas pretas com essa ancestralidade, com essa cultura, com essa religiosidade dentro dessa sociedade, né? Porque eu acho que a gente tem a nossa parcela, né, de culpa. E aí, voltando para os valores, o quanto casas de candomblé, por exemplo, abriu mão dos seus valores para ter ali o cliente, né? O quanto abriu mão dos seus valores para iniciar determinada pessoa que de repente julgava importante iniciar a pessoa, mas sabia que aquela pessoa era contra, por exemplo, vou voltar aqui, é contra o sacrifício animal, né? Ou raspar a cabeça, enfim, vários valores que a gente entende que são importantes, né? Para reconstrução de uma identidade parcialmente perdida, né? Então, esses valores, eles são fundamentais, mas se a gente
for abrindo mão, e aí a gente vai possibilitando com que pessoas, com que estrangeiros, né, vão entrando e vão modificando a nossa cultura, e vai chegar um determinado momento ela vai sair e vai contra isso mesmo, né? Então, eu acho que não, quem é de candomblé, principalmente, não dá para abrir mão, né? Olha, uma iniciação, ela é 21 dias. Mas a pessoa só pode ficar 10. Não tem como, né? Não tem como, porque, olha, você tem folha de 1, você tem folha de 3, tem folha de 6, tem folha de 14, você tem folha até 16 dias. Então, só até o 16º dia é folha, né? Tirando todas as outras coisas. Então, como que a pessoa vai ficar 10? Já não vai ter um monte de coisa, né? Então, assim, são valores que não dá para abrir mão por conta de repente, de uma comercialização, né? Hoje, o custo, né? Não é pequeno, né? Para uma iniciação, mas a gente sabe o quanto babalorixás e alorixás às vezes se aproveitam disso e cobram valores exorbitantes de mão. Então, para eu ter 10, 15 mil na minha mão ali de lucro, eu abro mão de um monte de coisa, mas pelo menos eu vou ter meu dinheirinho. É bem complexo isso daí, né? Uma camada bem... Eu treino um assunto perigoso. Porque, né, é como se... A gente estava falando isso antes de começar um pouco disso, né? Antes de começar a gravar. Que hoje tem um custo muito alto ser de candomblé, né? Tem pais e mães de santos, babalorixás e alorixás que se dedicam a isso, né? E não tem como custear tudo para todo mundo, manter uma casa. E aí eu também fico pensando naquela mãe de santo que, tipo, tá com um monte de filho precisando de ajuda ali. Aí vai chegar um cara que tem a condição de entregar lá 10 mil, 20 mil, 30 mil na mão dela. Ela vai dizer que não, com os filhos ali também precisando. Como é que fica, né? Isso é o... Aí a gente volta lá numa das primeiras falas minhas, né? Dessa coisa da ética, né? E aí a gente vai pro texto da concessão, né? O quanto que a gente vai abrir mão, né? O quanto que a gente vai esperar o outro, né? Ou vai esperar com que a próxima vez seja melhor, enfim, que, né? Sabe aquela... Eu não me lembro o filme, mas tem um filme bastante legal, um filme nacional, que fala da questão da escravização, enfim, e aí uma escrava falando, olha, eu vou morrer, mas eu não abro mão do meu sagrado, do meu orixá. Então, né, foram queimados, enfim, né? Então eu falo, essa covardia, né, o quanto que a gente vai continuar sendo covarde, né? Sei lá, se for o caso eu vou passar fome, né, mas eu não vou abrir mão, porque senão eu vou destruir um legado de 500 anos, um legado de pouco menos que isso, mas um legado que vários dos nossos ancestrais deram a vida para que a gente estivesse aqui tendo oportunidade, né, de vivenciar ou de sentir um pouquinho do que é isso. E a gente, por uma necessidade de pagar uma conta de água, de luz, a gente vai lá e abre mão de tudo isso, né? E os nossos ancestrais não abriram, morreram para que a gente tivesse, e hoje a gente... Então o correto seria... Eu, sinceramente, eu acho que a gente precisa pensar em reorganizar o EBS, as comunidades, né? A gente precisa pensar em formas de existências, formas de sobrevivência, enfim, que garantam para a nossa comunidade uma autonomia, que vários outros segmentos têm feito isso. A gente percebe aqui espaços importantes aqui mesmo na cidade, né? De comunidades que se juntaram a comprar um sítio, hoje eles produzem, né? Hoje o que eles comem é o que eles produzem e ainda eles vendem para pagar outras questões. Então, se a gente não começar a pensar em formas de sobrevivência diferenciada, a gente vai sempre depender do outro. E quando a gente depende do outro, o outro impõe. O outro impõe as condições, aí a gente vai precisar abrir mão. E aí a gente, aos poucos, vai se descaracterizando, né? A gente vai abrindo mão do que a gente, daqui a pouco a gente vai olhar e nós não vamos nos reconhecer quanto. Que daí o pensamento que me veio foi que eles tentaram fazer isso de uma forma forçada, despir da própria cultura, da linguagem, da religião, da religiosidade, né, de tudo que fazia parte de um corpo negro. E aí, agora que a gente tem um certo espaço ali em termos, né?
para poder expressar tudo isso, a gente mesmo vem se despindo aos poucos. Você acha que é correto considerar dessa forma ou não? Eu acho que os valores, eles foram se perdendo, né? Então, muitos não, poucos, mas que tem uma evidência muito forte, né? Eles trocaram os valores, né? Então, assim, hoje eu sou do candomblé porque o candomblé proporciona uma renda boa por mês, né? E se a gente entender antes, mas ainda tem desses valores bastante ainda que... Não, eu sou do candomblé porque o candomblé, ele me traz uma visão de mundo completamente diferente. Eu sou do candomblé porque eu consigo auxiliar o outro. Eu sou do candomblé porque eu preciso vivenciar esse axé. Eu preciso vivenciar essas forças vitais, né? Então, os valores vão mudando, né? Então, quando a gente se apega a isso, aí a gente, de fato, a gente vai quebrando várias questões que estão postas aí. Por exemplo, tabela de preço. Se você tem uma comunidade que tem uma organização diferente, né, a tabela de preços ela não vai valer ou não vai ter necessidade disso, porque você vai encontrar uma folha ali dentro, você vai encontrar mais como que também toda a comunidade garante a manutenção disso. Que aí é uma outra questão também que a gente precisa entrar, né? Não tem... Porque daí, essa outra questão que a gente precisa entrar, né? Ela diz de um dos nossos valores que é o comunitarismo, né? Esse senso de comunidade, de ter esse olhar para o outro, de entender as necessidades, não só sua, mas sua dentro daquele espaço que é composto por várias outras pessoas, né? E aí hoje a gente vê, pelo menos aqui em Londrina, na região sul do Brasil, né? Eu ainda não sei como é que é em outros lugares, mas eu demorei para ter um contato com a religião de matriz africana, porque sempre foi muito escondido. E também porque, de certa forma, a minha criação tentava privar isso a todo custo, né? Mas a gente vê um movimento de hoje ter muito mais gente preta dentro das igrejas do que dentro dos terreiros. E o que eu observo é que nessa questão de assistência comunitária, as igrejas fazem muito bem, né? Distribuem a cesta básica, ajuda a arrecadar roupa, fazem as suas doações. E com isso eu não quero, é um campo delicado de falar mesmo, né? Não quero dizer que isso não é feito nos terreiros, né? Existem terreiros que também fazem, e se fazem bem feito também. Mas para participar de fato ali dessa religião tem um custo. Hoje tudo tem um custo, né? Tem um custo para manter um lugar, E aí as pessoas, dificilmente as pessoas pretas, que são a maioria das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira, vão conseguir, algumas vezes, ter acesso ao que precisa para passar um ebó, né? Por exemplo, para comprar os grãos que precisa sem desconto. Desconsiderando ali a mão do pai de santo, né? Falando ali a mãe da mão da mãe, do pai, falando das coisas que tem que comprar no mercado, que eu não tenho mais isso dentro dos terreiros. Eu não vou encontrar todos os grãos que eu preciso, né? A galinha que tá lá não vai ter os ovos na quantidade que eu preciso para fazer aquilo ali. Até porque é melhor começar com essas tendências externas, né? A lei de zoneamento já não permite mais que a gente tenha galinha nos nossos terreiros, né? Salvo as exceções dos terreiros que são chácaras, enfim, mesmo assim, alguns animais a gente não vai encontrar em terreiro, porque, enfim, às vezes o tamanho não dá condição para criar, ou, enfim, a gente não tem gente que fique ali para fazer essa manutenção desses animais. Eu acho que uma outra questão que eu acho que é importante a gente levantar é que essa deslealdade com relação a, se a gente for falar de comparação, né, de uma religião ou outra. Por exemplo, nós não temos canal de televisão, nós não temos rede, enfim, socioassistencial, nós não temos bancada no Congresso. Então, assim, é complicado a gente falar, tipo, olha, que determinadas religiões dão uma assistência maior. Eu não conheço outra religião que não seja o candomblé, pode ser que tenha. Mas eu tenho certeza que se a gente sair daqui agora e ir aqui pro outro lado, na casa de santo da minha mãe de santo,
eu tenho certeza que tem almoço para todo mundo lá. Duvido que quando acaba o culto, hoje é domingo, duvido de acabar o culto ali na catedral, se o povo falando, não vou ficar aqui, já vou almoçar, se tem almoço lá pro pessoal na catedral. Não estou falando mal da religião, é da forma com que ela se organiza. Mas se a gente for em qualquer terreiro de candomblé hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, se a gente chegar lá na hora do almoço, se a gente chegar 3 horas da tarde e falar, tô com fome, vai ter comida. Então, assim, olha só que assistência, né? Completamente diferente das outras formas de religiosidade, né? Que, de repente, claro, pode ter lá, voltando nessa questão das diferenças, né? De assessoria, né? De cuidado. Eu acho que muitas vezes é que a gente foca em outras questões, né? Mas eu acho que tudo, a gente não dá cesta básica, né? Mas a gente dá almoço, a gente dá janta, né? Então a gente pensa quanto família, a gente não pensa o outro externo, a gente pensa o outro aqui dentro, né? Então se a gente chegar no terreiro, a gente vai ter água, a gente vai ter banho, a gente vai ter alimentação. Podemos ter roupa lá dentro. Se não tiver, vai ter roupa, vai ter cama, vai ter um lugar para dormir, né? Então a gente não pensa nessa assistência externa, porque a gente entende ainda como um EBE, né? Como uma família ali. E isso também é interessante, porque se a gente for pensar, antigamente, as pessoas, o terreiro era formado por várias pessoas que moravam ali, né? Realmente uma comunidade, como um quilombo, né? Sim. Eu ia ter minha casa ali no terreiro, passando 2 casas seria do senhor, talvez, né? E aí, o que é feito ali em comunidade, não tinha essa coisa de externo, né? Então a gente mantém isso, né? Então fazer essa comparação, por exemplo, né? Você pega uma igreja que tem um canal de televisão, que vai fazer um culto para o país inteiro, né? Só basta você apertar o canal ali certo, né? Então a gente pensa no próximo, a gente pensa, não tô falando no próximo no sentido do outro, não, tô falando de estar próximo, né? No tocar, né? Por isso que um canal de televisão seria, sei lá, uma utopia. Mas o que a gente faria no canal? Porque muita coisa ali tem os aos, né? Os segredos, né? Porque assim, a gente não tem essa coisa do discurso, né? Muitas vezes a gente faz um candomblé, em alguns momentos o babalorixá, ou às vezes o Ogã atrevido vai lá e fala alguma coisa e tal, mas não existe isso, né? Tipo, olha, agora eu vou dar o sermão aqui do que é isso. Não, né? Quando o Pai de Santo vai dar o sermão é para esculachar um filho ali, né? Falar, você tá errado, você tá... né? Não é o sermão de pegar um texto sagrado e aí a partir daquilo ali fazer uma reflexão e colocar. Não existe isso no candomblé, né? Então não tem, né? Não teria o porquê. Claro que a gente poderia ter um canal de televisão e falar de assuntos, né? Como o tema aqui, o Podfãs, né? Que a gente pode estar falando de assuntos diversos, enfim, e pensar em outras estratégias, outras metodologias, outros tipos de programa, enfim, né? Mas fazer um culto online, como nós vimos aí em algumas tendências religiosas, inclusive afro-brasileiras, né? Na pandemia, é inviável, né? Você ouviu falar do meta-terreiro? Não, que isso, gente? Um terreiro que é virtual. Não consigo nem imaginar isso. Tem isso mesmo. Pior que tá. Tô inventando isso daí. Ocean vai vir pro upload, download. Vão receber os orixás, dependendo se a internet estiver funcionando bem. Imagina, se tiver internet falhando, o Oxum parar o trânsito no meio, esperando. Não, é cada absurdo, né? E aí a gente vê se repetindo, cada vez mais absurdos, que acabam deturpando esses nossos valores. É cômico, mas ao mesmo tempo é muito preocupante, muito triste. Eu, ultimamente, ando me questionando, só ando racializando tudo demais, né? Mas eu fico pensando se tem a ver com aquilo que eu mencionei, de hoje a gente vê muita gente preta na igreja e os espaços de terreiros estão sendo ocupados por muita gente branca. E parece que, de alguma forma, os valores, eles acabam se perdendo dentro das comunidades de terreiro, também por isso, de alguma forma, ali, porque, né, é muito difícil uma pessoa com uma educação um pouco mais eurocêntrica
ter esse senso de comunitarismo, por exemplo, né? Mesmo tendo essa criação evangélica, eu nunca pensei na comunidade dessa forma que eu penso hoje, estando num terreiro, mas consigo enxergar que tem muita coisa que precisa ser aprendida estando ali também, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso que vem de fora, né? Eu acho que não tem problema nenhum ter japonês, um candomblé, não tem problema nenhum ter polonês, enfim, né? Não tem problema nenhum. Desde que saiba onde está. Por isso que eu falo essa questão da ética da liderança. Olha, isso aqui é isso. Nós, antes, né, na hora do café ali, a gente estava conversando com relação a isso, tipo, de homem usar saia, né? Então, assim, qual que é a tradição dessa família? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Qual que é a tradição aí de o que a gente vai manter, o que a gente vai não manter, né? A partir do momento que a gente vai quebrando isso, né? Então, acho que, no meu entendimento, são duas coisas que descaracterizam o candomblé. Então, assim, o quanto mais a gente tem deixado esse outro, eu não gosto de falar perfil, mas esse outro público, porque muitas vezes o próprio negro, ele não entende essa questão do ebé. Mas não é porque é uma coisa difícil, é porque não vivenciou, né? Sim. Porque a gente tá vivendo numa sociedade machista, eurocêntrica, enfim, capitalista, né? Tudo... E muito ismos ainda, né? Que ainda precisamos discutir. Então, quem não teve acesso a esse tipo de forma de vida, nem imagina, né? E muitas vezes para se adequar. E aí, quando chega num local desse, eu vou dar um outro exemplo que pode ser besta, mas, por exemplo, as outras culturas, elas não se preocupam muito, não que não se preocupam, né? Mas elas não se utilizam tanto da oralidade e da vivência prática, né? Então é muito fácil, por exemplo, você ensinar um cristão começando com escola dominical, começando com catequese, que é essa forma de aprendizado, nessa metodologia de aprendizado ocidental, né? Da cadeira, da carteira, de sentar, né? Muitas vezes você não vai nem imaginar, por exemplo, você vai aprender o que é um frango, entrando num galinheiro, correndo atrás, escorregando no cocô da galinha, caindo no chão, pegando e fazendo o que é um frango, o que é uma galinha, né? Então, e é dessa forma que a gente aprende, não tem como. E aí as pessoas pedem, né, muito pra mim, por exemplo. E aí, se eu que sou do ralé do candomblé, as pessoas, eu fico imaginando o quanto o babalorixá e a lorixá não sofrem com relação a isso. Olha, a gente precisa fazer um curso para aprender isso, sabe? Utilizar uma metodologia ocidental para a nossa cultura, não cabe, né? Mas, por outro lado, a gente tem visto quanto tem gente ficando rico, fazendo curso de jogar obi, curso de qualquer outra coisa, né? Eu já vi um curso ensinando a você cuidar do seu orixá, do seu assentamento em casa, né? Que aí não precisa mais de comunidade. Não enfim, qual que é a particularidade do seu orixá que essa pessoa sabe? Então, com certeza ela vai criar um curso desse e ela vai impor algo que ela não conhece para sua divindade. E aí muitas vezes ela vai falar assim, olha, aquela pedrinha verde que tá lá no seu ipá tá errado. Porque se é de Oxum, você tem que ter pedrinha amarela, né? Tira aquela pedrinha. Aí já destruiu a tradição da sua família. O que está certo, está errado, não compete a outra pessoa. Compete a tradição da sua família, que vai falar, olha, na nossa família, nós colocamos a pedrinha verde lá no seu ibá. Né? Então, isso não cabe, né? E aí, a gente poderia considerar que esse respeito à tradição, ele está dizendo de um culto à ancestralidade também, né? Porque a gente está ali respeitando e mantendo, de alguma forma, o que as pessoas abriram, os que os nossos ancestrais abriram o caminho para que a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer qualquer culto, não é o mojuba? Agô mojuba, né? Então, quando eu faço o meu mojuba, eu estou chamando os meus ancestrais para vir ver o que eu estou fazendo, se é da forma com que eles faziam. Eles precisam aprovar aquilo, né? Então, minha ancestralidade precisa olhar e ver, olha, eu colocava pedrinha verde aqui, ia estar a pedrinha verde, então tá ok. Agora colocou a pedrinha amarela, meu ancestral não vai aprovar aquilo lá. Aí o jogo de obi não vai dar bom, não vai dar bom mesmo. A não ser que qualquer um que não faça um mojuba e joga o obi vai jogar as pedrinhas lá, e vai ser só um jogo, né? Não vai ter nada a ver com ancestralidade.
Uhum. Então, a todo momento, chamar ancestral, né, é justamente para que a gente garanta que essa tradição, ela se mantenha. E aí, essa tradição, uma outra coisa que eu tinha anotado aqui pra gente falar é um pouquinho sobre hierarquia, né, no candomblé. Então, a gente poderia considerar também que faz parte do culto esse respeito aos mais velhos, né, esse respeito à hierarquia. O senhor pode explicar pra gente como que a configuração disso no candomblé hoje? Sim. Tentar fazer um apanhado, porque também tá ligado a essas tradições, né? Cada família ela vai ter uma tradição diferente e a gente precisa respeitar, né? Sim. Mas as hierarquias, elas estão ligadas principalmente a tempo, mas também a questão de gênero, né? A gente vai, por exemplo, primeiro posto, né? O maior cargo, né? Dentro do candomblé é a Ialorixá ou Babalorixá. Isso falando dentro da nossa tradição, né? Se a gente for falar no candomblé banto, por exemplo, seria... como é que é o nome? Não me lembro o nome agora da Ialorixá no candomblé de Angola. Mas é Mameto, o Mameto de Inquice, né? Pra gente é Ialorixá, né? Lá pros povo Jeje, Doné, né? Enfim, mas então pra gente o maior posto, né, é o Babalorixá ou a Ialorixá. Em algumas tradições não vai existir Babalorixá, só vai existir Ialorixá, porque esse é um posto, daí entra na questão do gênero também, esse é um posto feminino, né? Então em alguns candomblés só mulheres vão sentar nessa cadeira. Uhum. E aí, esse é o único posto que acumula o tempo, porque... Por exemplo, se você tiver 7 anos, você pode ser uma Ialorixá dentro de um terreiro que tem outras mulheres com 50, 60 anos de santo. Porque você vai ali absorver o tempo daquela casa, daquela tradição. Então pode ser que você, com 7 anos de santo, você tenha um tempo de 300 anos, sei lá. Né? Porque você vai absorver toda a ancestralidade das pessoas que sentaram ali naquela cadeira. Então você vai ser o posto maior da casa. E aí você tem as pessoas que circulam essa pessoa, por exemplo, Iaebé ou Babaebé, que é a pessoa que está responsável pela manutenção da tradição da casa. E aí, Iaquequeri, Babaquequeri, aí já está ligado ao culto, né? A aproximação com o culto, a tradição do culto, enfim. Então vão ter ali vários cargos. Vão ter vários cargos dentro dessas pessoas. Vamos pensar que são adoxos, né? Que nasceram Iaú, e também outros cargos que compõem essa organização da Casa Candomblé, que são as ajoiês, os oloiês, né? Os ogãs, equedes, enfim, né? Que também, por ser ogã ou por ser qued, também assumem outros postos importantes dentro da casa, né? Um exemplo, sei lá, o ogã, o alabê, né? Ele está responsável pelo cuidado dos tambores, né? Do toque, do canto, né? Ou, no meu caso, por exemplo, sou Axogum, estou responsável pelo culto de Ogum, primeiramente, né? Eu preciso entender do culto de Ogum, e também responsável pela imolação dos animais, enfim. Então, cada pessoa, né, dentro da forma com que foi iniciada, né, se ela for um adoxo, se ela é um equed e tal, ela vai ter direito de participar ou de ter algum posto, alguma responsabilidade. Normalmente, essas responsabilidades são dadas a partir dos 7 anos, diferente dos ogãs e das equedes que já nascem com determinada responsabilidade. E tem um porquê de nascer com essa responsabilidade? Tem duas vertentes, né? Isso depende também da tradição. Uhum. Tem vertente que no jogo de búzios vai falar. Então, assim, quando a pessoa chega no candomblé, fala, essa pessoa vai ter essa responsabilidade. Então, a consulta oracular, ela é importante para isso, né? Na nossa tradição, por exemplo. Uhum. Mas tem tradição que o pai de santo olha e fala assim, nossa, essa pessoa é muito boa com o trato das pessoas, então ela vai ser meu babaebé. Porque ela, então, assim, no olhar e tal, cuidado, né? Então, tem candomblés que não vai nem consultar. O pai de santo avalia ali, que também tem essa autoridade para avaliar e colocar quem ele quer no cargo. Mas e no caso dos ajoiês, oloiês, né? Que daí são pessoas também que não têm o transe, que nem
como o IAO, né? Uhum. E aí não precisa, recebem, já entram com esse cargo, não recebem depois dos 7 anos. Mas não necessariamente. Né? Por exemplo, eu recebi meu posto de Ashogun nos meus 7 anos. Ah, é? Sim, porque assim, no entendimento da minha tradição, era a Yalorixá precisa conhecer a pessoa. Então você vai ficar 7 anos sendo observado, mas também você tem ali nos 7 anos, você tem oportunidade de conhecer um pouquinho de cada. E de repente, se gostar mais de alguma coisa ou não. No meu caso foi o contrário, né? Eu nunca matei uma barata. E quando minha mãe de santo falou assim, você achou algum? Eu falei, como? Eu vou matar bicho? Não, né? Mas enfim, aí foi consulta oracular, por isso é uma pessoa de Ogum, enfim. Uhum. Então, mas tem candomblé também que a pessoa já sai composto. Né? Uhum. Que eu, sinceramente, eu acho complicado, porque muitas vezes a pessoa não passa nem o abianato, né, necessário na casa hoje, né? Em muitos casos a pessoa chega, essa semana que vem se inicia. Né, por conta de várias questões que a gente estava conversando lá atrás, né? E aí eu não sei quem é a pessoa, eu dou uma responsabilidade para ela no terreiro, e aí daqui a pouco eu vejo o meu terreiro tá com vários furos, porque tal pessoa que tinha determinada responsabilidade não tem condição de cumprir com as suas responsabilidades, né? Por isso que eu penso, né, que seria muito interessante que a gente falasse nesses espaços de terreiro sobre letramento racial, né? Sobre o que é... Não só esse recorte da... Porque, assim, falar de candomblé é falar de preto também, né? Falar dessa ancestralidade, de certa forma. Então, seria... Antes a gente tinha lá na nossa casa... encontros para falar da prática de axé, né? O alocô, axé. Uhum. Eu achava aquele espaço ali sensacional para poder aprender e discutir questões que vai para além da vivência ali do dia a dia, mas para entender qual que é a realidade de uma pessoa negra no Brasil hoje, né? Uhum. E também nessa tentativa de poder também trazer os nossos de volta para as origens, né, para gente. E aí, então, esse movimento seria muito importante. Eu realmente, como senhor, não vejo problema de ter um pai de santo branco, eu tenho, né? Não vejo problema de existir uma Yalorixá branca, assim como também não vejo problema de ter japonês ou qualquer outra pessoa de qualquer raça tia dentro dos terreiros. Só que é muito importante que tenha ali o mínimo de letramento racial, né? Uhum. Porque eu penso que isso às vezes vai possibilitar esse entendimento do comunitarismo, da comunidade, de entender a necessidade daquelas pessoas que estão ali também. Mas por isso eu penso também, um contraponto, né, dessa questão da ética, né, porque a todo momento eu não posso imaginar, eu não consigo imaginar, estou falando dentro do candomblé, Iemanjá branca de olho azul de cabelo liso. Uhum. Então a própria prática do candomblé, quando eu chego no candomblé e vejo aquela negra peituda com o corpo completamente diferenciado das Barbies, né? E aquilo ali é um deus, né? Então quando eu chego no terreiro, entende tipo que é o que eu estava falando de escola dominical, a própria vivência ou a própria convivência, que eu acho que é isso que a gente precisa proporcionar mais no candomblé, que é o sentido assim, da pessoa precisa quebrar esse entendimento que vai chegar no candomblé para sofrer. A gente escutava esse discurso, né? Antes, né? Tipo, eu sou do candomblé, mas eu não quero que meus filhos sejam, não, passar por isso aqui, né? Então, isso vai fazendo com que as pessoas do candomblé evitem a casa de candomblé. Né? Porque sabe que vai chegar lá, de repente vai ter que lavar louça, vai ter que lavar banheiro, vai ter que varrer, vai ter que catar cocô de bicho, vai ter que, enfim, né? E aí isso é ruim. Sim. Né? Então as pessoas vão evitando a casa de candomblé. E aí por isso que as pessoas vão deixando de aprender. Porque eu aprendo limpando cocô de galinha. Eu aprendo limpando cocô de galinha. Eu aprendo varrendo. Eu aprendo lavando uma panela. Quando eu sei que eu estou dando comida a um santo, eu vou lavar uma panela. Por mais que eu não tive acesso ao ouro, né? Mas quando eu vou lavar a panela e não vejo dendê na panela, eu falo, opa, esse santo não come dendê, porque não tinha dendê aqui.
Olha só, nos mínimos detalhes, se a gente prestar atenção, a gente tentou e continua tentando. Por exemplo, eu estou dando, como eu falei lá, estou dando aula de capoeira e a gente tem percussão lá também. Mas, por exemplo, na percussão, não tem ninguém do terreiro fazendo. Tem 8 pessoas lá fazendo percussão lá comigo agora, mas ninguém do terreiro. Gente de fora, que vai vir, vai se apropriar de um conhecimento e daqui a pouco tá dando show no povo do terreiro. O povo do terreiro reclama, ou alocou axé. Quantas vezes a gente não alocou axé, né, numa casa de quase 100 filhos, tinha 5 pessoas lá. Então, assim, por quê? Porque as pessoas ainda entendem que o espaço do candomblé não é um espaço sadio, no sentido assim, é final de semana, eu quero descansar. Não quero lavar banheiro, não. Não quero lavar louça, não quero... Então, assim, entende que o terreiro de candomblé é uma casa que mora todo mundo. Não tem jeito. Na sua casa, a não ser que você tenha muita condição, que eu sinceramente, eu ainda acho isso errado, né? Não preciso pagar alguém para limpar, porque eu sei limpar, né? Então, eu posso lavar meu banheiro, eu posso, né? Então, a casa de candomblé é isso. E se a gente não entender isso, a casa de candomblé, aí a gente vai querer entender o caso do candomblé com a igreja lá. Que a gente vai lá uma vez na semana ou mais, mas chega lá, faz o seu culto, vira as costas e vai embora. Você não tem responsabilidade nenhuma com aquele espaço, né? E o EBE não é isso, né? O EBE é isso que a gente entendia, né? Várias casas em volta ali, cada um pode, né? E é uma família, é uma comunidade. E a gente precisa estar atento a essa comunidade, né? E como que a gente muda isso, considerando que estamos falando de uma comunidade, e aí nas tentativas que são feitas de trazer e falar e discutir sobre isso, vai ter 5 numa comunidade que tem 100. Aí esses 5 vão entender ali, vão tentar vivenciar e reproduzir, mas contra os outros 95 que não estavam, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa é não desistir. Porque senão a gente não vai estar fazendo valer a quantidade de gente que morreu para a gente estar aqui, né? Então a gente não pode se acovardar, né? Por outro lado, aí eu falo da covardia também mais uma vez, que é, por exemplo, tem um axé, a forma de montar axé, por exemplo. Forma de montar axé. Eu fui lá e ensinei para uma pessoa que estava lá, estava interessada. Falou, como é que eu monto esse axé no prato, tal. Olha, se monta assim. Se monta assim por conta disso, disso e disso. E aí uma pessoa que não participou disso chega e fala, olha, não, montar assim. A pessoa falou, não, vou montar assim. Não, mas eu sou mais velho, tem que montar... Não, né? Mas aí você pergunta para a pessoa mais velha, por que você monta assim? Outro dia, em um culto, eu coloquei o bicho em cima lá do orô. Não o bicho inteiro, mas eu remontei as partes que a gente não ia comer, que fica em cima do orô. Eu falei assim, não, mas aqui a gente não faz isso, a gente tira e tal. Eu falei assim, aqui quem? Né? Porque se você perguntar para as pessoas do axé, tem uma contradição um com o outro, eles não sabem, um faz de um jeito, outro faz do outro, dentro da mesma família. E aí eu pedi, olha, então me explica por que você faz assim. Eu não sei, porque... Não, então vai ficar do jeito que eu sei, do jeito que eu fiz, porque eu sei porque que eu estou fazendo assim, né? A vida tem que sobrepor a morte, por isso que eu remonto o bicho ali, né? Então, assim, esses entendimentos que a gente precisa, mas isso só vai acontecer com vivência. E eu falo hoje, por exemplo, no meu caso, eu conheço gente que quando eu cheguei no terreiro já estava, mas hoje me perguntam como é que faz isso, ou como é que faz aquilo, porque são pessoas que ficaram a vida toda no terreiro, vivendo de osmose, tentando reproduzir alguma coisa que não sabiam o que era, enfim, né? E muitas vezes as coisas que não eram corretas. Então, assim, eu acho que tem um pai de santo que eu gostava muito, que ele falava assim, olha, candomblé é 1000 para 1. Cada 1000 que passar, um que vai entender o negócio, que vai, né? E que eu acho que, infelizmente, ele tinha uma certa razão. Sim, Tem aqui outras coisas que eu queria conversar e ouvir o senhor falar, que é sempre muito bom, mas já me avisaram que deu horário. Então a gente vai ter que... O senhor vai ter que voltar, né? Já é a segunda vez. Acho que é verdade, né? Porque... Mas é muito bom e importante esse momento pra gente. Tô tendo a oportunidade de aprender e deixar disponível para quem também quiser aprender, né? E é bom resgatar isso e mostrar que pode também ser prazeroso, né? O espaço também de cuidado, para descanso.
também para trabalho, para compartilhar momentos alegres, momentos leves, né? Então, é muito importante que a gente saiba quais são os nossos valores e a importância de aplicá-los na nossa vida para além dos portões do terreiro, né? De entender isso como um modo de se viver que é uma herança ancestral nossa e que é muito humana. Para mim, eu vejo como muito... Eu olho com brilho nos olhos em tudo isso, né, que foi deixado. E aí fazer isso daqui que a gente está fazendo, para mim, é uma tentativa de fazer com que realmente aconteça aquilo, né, que isso realmente, que pelo menos as pessoas pensem sobre isso e aplicar isso dentro das suas comunidades, né, resgatar isso daí, que é muito lindo, esse cuidado, comunitarismo, né, quando a gente fala da corporeidade. É tão louco, né? A gente estava falando também antes sobre o transe. O transe no candomblé é uma coisa que sai de dentro para fora. Então o nosso corpo tem memória, né? Também o nosso corpo tem saberes, tem muita, né? Ele se expressa ali, né? Então, é tudo muito rico. E eu também já estou falando demais com o tempo que já deu. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, né? E convidá-los a continuar. A gente vai precisar dar continuidade nesse assunto, e quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui com a gente de novo, participando, né, pela parceria, e já fica aqui o convite pra gente repetir e dar continuidade nessa conversa. Vamos que vamos. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.